Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 113, exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Aqui no verso 6, eu acho tão lindo esse versículo que diz que Deus ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Imagine, amados, o nosso Deus poderoso se curvar para olhar para a terra. É tremendo este versículo, louvado seja Deus. Então, esse estudo do livro de Salmos aqui, ele é um Salmos assim que nos posiciona a nós louvarmos ao Senhor em todo o tempo, né? Que nós venhamos assim a louvar, entoar hinos de gratidão a Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui louvai ao Senhor. Então, este salmo reitera o duplo princípio bíblico de que Deus dá graça aos humildes e que se compadece dos pobres e necessitados. Então, amados, aqui eu separei uns versículos para nós vermos, né, tudo que Deus mostra, como Ele tem o cuidado de nós sabermos como lidar com os, que diz aqui, com os pobres e necessitados, né? Então, amados, esse salmo, como ele é uma exortação a louvar a Deus pela sua grandeza e por amor da sua bondade para com os pobres, porque, amados, para louvarmos a Deus, para entoarmos louvores a Deus, precisamos ter um coração limpo, puro, um coração de bondade, um coração que agradece, um coração que está sempre pronto a servir. Louvado seja Deus. Então, vamos ver aqui alguns estudos que eu separei para vermos o que para vermos assim o aprofundamento desse estudo, né? Aqui fala em Tiago 4, do 6 ao 10. Vamos ver o que aqui diz. Aqui fala assim a palavra de Deus, antes de dar maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Louvado seja Deus. Então, aqui nos Salmos que nos leva a esse estudo lá de Tiago, né, do capítulo 4, do 6 ao 10. Então, aqui, amados, ele nos diz para que nós venhamos resistir aos soberbos, não dar corda a eles, né? Porque Deus ele resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Então, assim, Deus, ele vai fazer se abater os soberbos, porque
Ai daquele que mexe com os humildes, com as pessoas fracas, com os pobres oprimidos, as viúvas. Então, assim, Deus ele pede para mim e para você que nós venhamos a sujeitar a Ele e resistir ao diabo, porque resistindo ao diabo, né? Ele vai fugir de mim e de você. Então, assim, precisamos estar alicerçados em Deus, louvar a Deus em todo o tempo, porque o louvor, amado, liberta. Porque Deus o tempo todo está chamando eu e você a louvar. Porque o louvor afasta todo o mal. E vamos nos achegar a Deus, porque aí Deus vai se chegar a mim e a você. Vamos limpar nossas mãos, como diz, limpai as mãos, pecadores. Voz do duplo ânimo, uma hora tá bem, uma hora não tá. Purifique seus corações. Então, assim, amado, precisamos ter esse cuidado, né? De estar assim, alicerçado na rocha o tempo todo, né? Que é Jesus. É, eu também quero ler para vocês também. Tá lá em 1 Pedro. Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 5, do 5 ao 7, que diz: Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, né? Porque Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Quando nós ali nos humilhamos diante de Deus, nós reconhecemos a soberania de Deus e reconhecemos que nós precisamos dele. No tempo de Deus, amado, ele vai me exaltar e exaltar a você. Então aqui diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim e de você. Então vamos lançar sobre Deus, amado, toda a nossa ansiedade, né? Tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos deixa angustiado. Deus, ele no seu tempo certo, ele vai me exaltar a mim e a você. Então, esse salmo, amados, como estou sempre relatando, o Salmo 113 é um salmo de exortação a louvar a Deus pela sua grandeza. Deus é grande, Deus é poderoso. E esse salmo que está nos levando a esses estudos vai nos fazendo a nos aprimorar, a sabermos a importância de louvar a Deus com nossa pureza, com nossa bondade, ajudando as pessoas, os pobres, os necessitados e as viúvas. Aqui também, amados, continuando o estudo do texto, está lá também em Lucas, vamos ver, Lucas capítulo 7, o verso 13, que diz assim: íntima compaixão. O que é que Deus quer falar para mim e para você? E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por aquela viúva e dizendo: não chores. Olha, amadas, como Deus ele se move de íntima compaixão. A compaixão que Jesus sentiu por essa viúva revela o seu amor e cuidados especiais pelas viúvas e qualquer outra pessoa que fica sozinho no mundo. Então, o marido desta viúva morrera primeiro e agora o seu filho único. Que situação! No tocante a essa compaixão de Deus, as Escrituras ensinam o seguinte: Deus é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Louvado seja Deus. Então, amados, Deus, ele não desampara os órfãos. Deus, ele não desampara as viúvas. Ele diz que ele é juiz das viúvas. Então, amados, não vamos lesar com a consciência dessas pessoas que são carentes, que são necessitadas, que são precisadas de Deus e de uma ajuda. Então, assim, amados, Deus quer de nós misericórdia, Deus quer de mim, e de você, uma sabedoria em que venhamos agradar o coração dele. Amém, amados? Então, aqui ainda diz mais para mim e para você.
mediante também, ele fala, ele está contra aqueles que tiram proveito deles, né? Ou lesam com a boa vontade dessas pessoas carentes. Aqui também diz: são beneficiados pelo terno amor e compaixão de Deus, todos aqueles que têm misericórdia dessas pessoas. Aqui também fala, amados, do cuidado de Deus em dar sempre a prioridade para essas pessoas, para os órfãos e as viúvas. Tiago também declara aqui, no livro de Lucas, que um dos aspectos da verdadeira fé em Cristo é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Então Deus está dizendo o tempo todo que precisamos cuidar deles nas aflições das pessoas, né? E aqui também, amados, em 1 Timóteo, capítulo 5, continua Deus dizendo, né? Mas se alguém, capítulo 5, verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente das suas famílias, negou a fé, e ou pior do que isso é ser infiel. Olha, mas se alguém não tem cuidado dos seus, se você não cuida da sua família, dos seus que estão perto, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amados, isso é sério. Precisamos cuidar dos nossos. Se você não for uma pessoa espiritual dentro da sua casa, se você não ser bênção dentro do seu lar, e não se mostrar uma pessoa, família íntegra, bondoso, misericordioso, como você vai falar de Deus para as pessoas na rua? Como você vai ser bondoso na rua, amoroso, se dentro de casa, que é o principal, vocês não conseguem ser? Então, aqui em 1 Timóteo, amado, Deus diz bem claro no capítulo 5, verso 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Isso é importantíssimo na nossa vida, para que nós não venhamos a negar a nossa fé em Deus. Então, precisamos cuidar dos nossos, porque Deus ele vai cobrar, amado, de mim e de você. Então, assim, vamos entender, né? Vamos buscar ali a justiça de Deus, né? E aborrecer o inimigo, aborrecer a iniquidade, porque Deus, ele vai sempre estar nos ungindo, amado, com o óleo da alegria, né? Vai estar nos ungindo com o óleo do entendimento. E amados, eu fico assim tão grata a Deus pela dádiva e a bondade que Deus coloca no meu coração, né? De o que eu posso fazer pelas pessoas, o que tiver ao meu alcance, eu estou fazendo, amados, porque Deus diz que quando nós olhamos para um desses pequeninos, órfãos, viúvas, nós estamos, né, emprestando, como é que possa vocês entender, nós estamos sendo útil a Deus para através de nós é Deus fazer com que a gente chegue a essas pessoas necessitadas. Então Deus ele conhece seus filhos, ele conhece com quem ele pode contar. Então, amados, que nesse dia eu me faço essa pergunta a mim mesmo: eu estou pronta para Deus me usar? Você está pronto? Pronta para Deus te usar, para ser bênçãos na vida dos irmãos, na vida das pessoas, né? Lá em Tiago, capítulo 1, 27, diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, porque, amados, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então precisamos ser
pessoas que agrade o coração de Deus. Precisamos nos livrar dessa corrupção do mundo, precisamos nos afastar das coisas que entristecem a Deus, né? Então queremos ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Então precisamos fazer o que Deus quer que nós venhamos a fazer, a viver o evangelho de uma forma pura, imaculada para com Deus e Pai, né? Precisamos estar ajudando ali os órfãos, viúvas, nas suas tribulações e nos guardar dessa corrupção do mundo. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele, em que o Senhor, através desse Salmo 113, nos leva a entender a importância do Deus poderoso que se curva para a terra e olha, e contempla os céus e a terra, e vê, amados, nós estamos sendo assistidos por Deus. Louvado seja Deus. Então vamos louvar a esse Deus tremendo. Vamos reconhecer a soberania e a grandeza desse grande amor de Deus para com minha vida e com a sua vida, né? E vamos ser essa pessoa bondosa, caridosa que Deus quer de mim e de você. Amém. Shalom Adonai.